Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Hoje nós iremos terminar o capítulo 2 e iremos iniciar o capítulo 3. Nós iremos começar hoje abordando as sociedades amazônicas, como é que surgiu as sociedades amazônicas, como é que se deu o povoamento da Amazônia. Mais ou menos em 1535, o conquistador Francisco de Orellana deu início a uma expedição a uma floresta densa, à procura de um caminho viável para achar o Eldorado. Então, ele utilizou o Oceano Atlântico para poder chegar ao famoso Eldorado. Orellana, ele foi o primeiro europeu a registrar todo o curso do rio Amazonas. Outra coisa importante também é que nos relatos do espanhol Orellana, ele faz menção a várias comunidades ribeirinhas espalhadas ao longo do rio Amazonas. Tá? Existe um programa nacional de pesquisa arqueológicas que é chamado de PRONAPA. Tá? Esse PRONAPA, ele iniciou mais ou menos por volta de 1960. Os primeiros estudos do PRONAPA eram estudos da região Amazônia, para poder tentar compreender as comunidades ribeirinhas. Duas teorias realizadas acerca da ocupação do rio Amazonas. A primeira teoria: as primeiras análises das cerâmicas encontradas lá apontam que as comunidades não eram numerosas e nem muito menos sedentárias, tá? Ou seja, não se fixavam no mesmo lugar. Outro ponto importante também do PRONAPA é que a organização social seria da caça e da coleta, e a divisão do trabalho era baseada no sexo, ou seja, homens caçam e as mulheres coletam. Também foram encontrados vestígios de massa de mandioca, o que aponta o desenvolvimento da agricultura. Também foram encontrados depósitos de sambaquis. A organização social não era muito diferente da atual. Outro ponto também é que cabia às mulheres cuidar das crianças, além de administrar o estoque de alimentos. Tá? A segunda teoria do PRONAPA está relacionada aos grandes cacicados. Quem vem a ser isso? Essa teoria afirma que surgiram na região Amazônia grandes comunidades com poder centralizados, tá? Ou seja, o ponto de divergência está então no desenvolvimento da agricultura. Como é que tinha esse grande grupo e como esse grupo se alimentava, não é? Então, de acordo com as pesquisas do PRONAPA, foram encontrados vários pontos da chamada Terra Preta do Índio. Era um solo fértil, composto de carvão, restos de cerâmicas e a matéria orgânica surgida a partir da ação humana. Os grupos ribeirinhos seriam ligados, tá, de alguma forma aos centros de poder exercidos por essas grandes comunidades, formando então uma rede de influência ao longo do rio Amazonas. As duas teorias acerca da ocupação da região amazônica afirmam que ela teria começado mais ou menos por volta de 13 mil anos antes de Cristo, 13 mil anos atrás, com a migração de povos indígenas que vieram dos Andes e da América Central. Agora iremos falar sobre a cultura marajoara, tá? Quando Cabral chegou no Brasil, já existiam sociedades hierárquicas e populosas nas proximidades do rio Amazonas, ou seja, e seus afluentes. Aí fizeram novas pesquisas. Então, nessas novas pesquisas, mostrou que as sociedades elas eram extensas, hierárquicas e elas eram sedentárias, né? Ocupavam também a terra firme, fazendo então complexas redes de troca a longa distância, utilizando por vezes o escambo, que nós já falamos sobre isso e pesquisamos sobre isso.
As trocas, elas acabavam por unir as tribos nessas comunidades, as sociedades amazônicas. Então, acabou estabelecendo um contato que explicam as semelhanças culturais entre os diversos povos. Outro ponto importante da cultura marajoara é que ela começou a ser estudada no final do século XIX. Então, quando um viajante naturalista, tomaram conhecimento da cerâmica funerária, que era encontrada em grandes aterros artificiais. Vamos lá. Nos dias atuais, entende-se que a cultura marajoara originou-se localmente, quer dizer, faz parte de uma localidade. A partir desse processo de mudança cultural é que ocorreu entre as comunidades, quer dizer, uma comunidade tendo contato com a outra, acabou uma absorvendo a cultura da outra. Aí, então, e perceberam também que essas comunidades já habitavam em terra há 3.500 anos. Aqui acaba o nosso capítulo 2. Agora iremos iniciar o nosso capítulo 3, tá? Que vem falando da pré-história, os caminhos da humanidade. O estudo da pré-história se tornou, ao longo do tempo, um grande desafio para os historiadores e arqueólogos. Por quê? Porque após a invenção da escrita, por volta de 4.000 anos atrás, buscou-se dividir a história em pré-história e história. Essa divisão histórica deixa à margem da história grandes fatos, grandes feitos humanos, também bem como o processo de evolução cultural e social da humanidade, tá? Nas últimas décadas do século XX, essa concepção de secundarização da pré-história tem sido superada aos poucos, tá? Então vamos lá. Convencionou-se dividir a história em 3 fases distintas, a pré-história em 3 fases distintas. Ficou dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos iniciar o Paleolítico. Essa fase, ela é considerada a mais extensa da pré-história, tá? Pois começa com o aparecimento do primeiro hominídeo e vai até 10.000 anos antes de Cristo. Existe uma dificuldade muito grande em determinar o cotidiano dos hominídeos, que viviam na época do Paleolítico. Os estudos feitos nessa fase dividiu-se em 3, tá? Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Essa divisão, ela ajudou a estabelecer e determinar os feitos humanos, de acordo com os vestígios existentes. Daí o Paleolítico também ele é conhecido como Idade da Pedra Lascada. A transição de macacos e do hominídeos, vindos de um mesmo antepassado em comum, apresentou 2 mudanças físicas determinantes para a produção cultural. A primeira, o aumento da capacidade craniana, que facilitou um melhor uso do cérebro, proporcionando que os homens descessem das copas das árvores, e começassem a produzir cultura, diferenciando-se dos macacos, que passou a ficar. Então, quando eles desceram da copa das árvores e começaram a mudar o seu comportamento, houve também a liberação do polegar. Os dedos começaram, então, a se separar e a ficar mais exposto. O dedo polegar ficou mais exposto em relação aos outros dedos, facilitando, então, o quê? A confecção de instrumentos e de utensílios, tá? Os hominídeos do Paleolítico, eles viviam num modo de produção primitivo. O que é isso? Eles dependiam da natureza. Eles eram seres passivos, tá? Que não conseguiam alterar o meio em que viviam. Formavam bandos coletivos que caçavam, pescavam e coletavam frutos e raízes para se alimentar.
Agora vamos falar as características dos hominídeos nessa fase do Paleolítico, né? Quais eram os hominídeos que estavam dentro dessa fase do Paleolítico? Era o Homo habilis, o Australopithecus e o Homo erectus, tá? O Homo erectus, ele realizou mudanças fundamentais que até hoje fazem a diferença para a humanidade, que foi a descoberta do fogo e também ele inventou a roda, tá? Foi também nesse período paleolítico, tá, que começaram a se produzir os primeiros utensílios e armas, principalmente as armas voltadas para a caça. Eram feitos de pedra lascadas, mas também de ossos e de madeiras. Outro ponto importante do período paleolítico foi a idade da pedra lascada, que o ser humano ele começou a registrar de forma mais consistente o seu cotidiano, que tinha a ver com a caça e a pesca, além da luta na defesa de seus bandos diante de possíveis ataques. Esses registros foram desenhos e pinturas em cavernas, feitos mais ou menos por volta de 100 mil anos atrás, 100 mil anos antes de Cristo. Esses desenhos ficaram conhecidos como pinturas rupestres. Agora iremos abordar a fase neolítica da pré-história, neolítico. Também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Nesse período, deu início à agricultura e à criação de animais, tá? Aperfeiçoamento dos instrumentos e utensílios e a formação de primeiras tribos. No Neolítico, foi um conjunto de aprendizados e experiências que eles adquiriram na fase que eles passaram, a fase do Paleolítico. Então, tudo que ele passou ao longo da existência dele no Paleolítico, eles melhoraram, desenvolveram no Neolítico, tá? Os vestígios deixados nesse período, eles foram importantes para determinar seu modo de vida, né, dos hominídeos e a transformação do meio. Duas mudanças foram assim decisivas em meio a tantas mudanças, que foi a Revolução Agrícola e a criação de animais, tá bom? Agora iremos abordar a Revolução Agrícola e a criação de animais. A descoberta da agricultura deve ter ocorrido mais ou menos por volta de 10 mil anos antes de Cristo. A mulher ela era responsável pela coleta de frutos e raízes. Podemos observar que se plantava e se colhia, usando sementes em locais onde houvesse água e terra férteis. Pode-se então assim dizer que a mulher descobriu a agricultura. Na agricultura, a produção se dava de forma coletiva, tá? Tudo que se fosse colhido era repartido para todos que fizessem parte daquele grupo, daquele núcleo, tá bom? Então, começava assim um modelo de propriedade coletiva de produção, né? O ser humano ele foi evoluiu também evoluiu economicamente falando, em função dos excedentes de produção, né? Começou-se então a observar que houve a sobra do que se produzia, do que se plantava. Então, foi dado posteriormente, esse excedente de produção, eles começaram a comercializar, dando origem à propriedade privada, tá? Acredita-se que os primeiros animais a serem domesticados foram os filhotes de animais que eram abatidos. À medida que os bichos iam crescendo, o que eles faziam? Eles começaram, os hominídeos, os primeiros homens, começaram a se alimentar desses animais e também aproveitavam a carne do animal e o leite. Sem dúvida, o que aconteceu? Diminuiu a mortalidade. Com isso, também o tempo de vida aumentou nesse período do Neolítico.
A agricultura, tanto a agricultura como a domesticação de animais, tá? Foram fundamentais para o indivíduo deixar de ser nômade, ou seja, se mudar o tempo todo, e se tornar sedentário, ou seja, fixar-se em um determinado lugar. Dessa forma surgiu as primeiras estruturas de moradias, foram dominadas de aldeias, tá? Esses grupos humanos que se fixaram próximos aos rios passaram a construir casas à base de madeira, de pedra, barro ou adobe. O que é o adobe? São tijolos de barro. Os primeiros aglomerados humanos logo evoluíram para um formato de cidades, tá? Agora iremos abordar da organização política nas aldeias, a formação das primeiras cidades, tá? Com o surgimento dos assentamentos, as pessoas ficaram em locais fixos, então esse tipo de comportamento humano foi decisivo para a formação dos primeiros agrupamentos humanos sedentários, tá? Os agrupamentos, a princípio, eles eram familiares, tá? Formavam aldeamentos e também tinham em comum um mesmo antepassado, ou seja, um primo, uma prima, uma tia. Então foram os primeiros agrupamentos, eram familiares. Recebiam o nome de clãs, esses primeiros agrupamentos. E a reunião de vários clãs deu-se o nome de tribos. Aí então deu origem às tribos. Como é que ficavam as decisões políticas, econômicas e religiosas dessas tribos, tá? Cabia então ao integrante mais antigo desse agrupamento, dessa tribo, a quem eles denominaram de ancião. Cabia a ele resolver todos os problemas que aparecessem na comunidade. Com o processo de evolução social, os anciãos passaram a receber o nome de patriarcas, tá? O patriarca, ele era o chefe dos clãs. Ele era escolhido não mais pela idade, por ser um morador mais velho, não. Mas sim agora passou a ser escolhido pela sua capacidade de liderança e inteligência. A economia nessa época aqui, na época neolítica, ela era baseada essencialmente na agricultura de subsistência, ou seja, uma produção voltada apenas para o consumo. Não existia comércio nesse momento, pois não havia excedentes de produção, não havia sobras na produção. E a divisão do trabalho se dava entre homens e mulheres. Então, não tardou muito para que os clãs, agrupados em tribos, começassem a desenvolver estruturas que pudessem melhorar a sua segurança. Os indivíduos do Neolítico aprenderam a identificar os períodos de chuva e também de estiagem. Começaram a drenar os pântanos e criar canais de irrigação. Eles avançaram na produção de alimentos, o que começou a gerar excedentes de produção, que logo foi usado para pequenas trocas entre as cidades, tá? Para os historiadores e antropólogos, os sumérios são considerados os inventores das cidades, pois eles se fixaram às margens do rio Tigre e Eufrates, que vocês vão ver mais à frente, dando origem à região chamada de Mesopotâmia. Outra cidade também que é bastante antiga, que eles começaram a achar vestígios recentemente sobre ela, é a cidade de Jericó, lá na Palestina. Ela foi erguida à margem do Rio Jordão por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Agora iremos abordar a Idade dos Metais. Essa fase, ela é a fase final da pré-história,
houveram transformações e essas transformações foram decisivas para o ser humano nesse período. Essas transformações foram a descoberta dos metais e o controle das técnicas de metalurgia e da fundição. Eles, além de ter descoberto os metais, eles descobriram como trabalhar o metal. Os metais dessa época, os principais eram o cobre, o bronze, tá? E o ferro. O ferro era o mais explorado. A metalurgia vai da extração do metal à sua transformação em liga metálica. Então, isso tudo foi desenvolvido nessa última fase da pré-história. A descoberta dos metais é uma das características desse período, tá? Também houveram outras transformações, também transformações políticas e econômicas. Essas transformações foram fundamentais para a evolução social da humanidade, tá? Nesse período, destacam-se a divisão do trabalho, o surgimento do Estado e a propriedade privada. Vamos lá abordar agora a divisão do trabalho como se deu. Com o aumento de ferramentas de metal, né? Eles aumentaram as ferramentas de metais, a produção agrícola melhorou. Então, houveram mais excedentes, foram produzidos. Mais excedentes foram produzidos, o que gerou um aumento populacional ainda maior. Quer dizer, começou a sobrar alimento para eles se alimentarem mais e também comercializar. Então, com isso, a população foi ficando mais forte, a população aumentou e também a sua faixa etária de vida aumentou. Com uma cidade organizada e urbanizada, aconteceu uma nova relação econômica. Então, estabeleceu-se uma nova relação econômica. Surgiu, então, a divisão de trabalhos com especificações. Já existia anteriormente pastores, agricultores, comerciantes e artesãos. Agora, a divisão do trabalho era simples, entre homens e mulheres, baseada em suas condições físicas. Nos centros urbanos, o que aconteceu? A vida econômica girava em torno dos artesãos e comerciantes, enquanto no campo estavam os trabalhadores agrícolas. Outro ponto importante da idade dos metais é o surgimento do Estado, tá? Com a complexidade das relações sociais, políticas e econômicas, o sistema de clãs e relações entre as aldeias e cidades não mais serviam. Tiveram a ter uma organização melhor. Então, o que aconteceu? O controle sobre as relações de produção e econômica exigia uma política mais consistente. Essa necessidade originou o Estado. Nem todos os povos desenvolveram, tá, gente, o Estado ao mesmo tempo. Os estados, eles tiveram a centralização política na figura de uma pessoa. No Egito, foi na figura do faraó. Na Mesopotâmia, era o rei. E qual era o objetivo do Estado, tá? Era controlar a produção econômica e estabelecer cultos religiosos, sempre atribuídos aos reis e faraós, o poder divino e as defesas militares, tá bom? Vamos lá agora abordar a propriedade privada. Aumentou as comunidades, né? Dissolveu os laços entre as pessoas, os laços que uniam as pessoas. Então, determinados grupos se tornaram mais companheiros que outros, tiveram mais afinidade. Nem todo mundo se conhecia nessa época. As famílias, elas estavam se firmando e elas estavam ficando individualizadas. Aos poucos, os clãs começaram a se diferenciar economicamente, ou seja, uns passavam a ter mais posses que os outros. As
As adversidades climáticas, os ataques de outros povos e outros males, eles foram determinantes. As adversidades climáticas e os ataques de outros povos, as doenças e outros males que vieram sobre esses clãs, atingiram determinados locais e famílias, tá? Sofreram com os impactos naturais ou ataques, impactos climáticos. Aí o que aconteceu? Tinham famílias que perdiam tudo, ficavam sem nada. Então, as famílias ou tribos que não eram atingidos começaram a cercar seu espaço para impedir que aqueles que tivessem perdido tudo, não é, que estavam em extrema pobreza, viessem saqueá-los. Então surgiu a propriedade privada. Cerquei. Então, aonde está o muro, onde está cercado, pertence a uma pessoa. É igual nós temos hoje em dia. A nossa casa possui muros. Então, para entrar na nossa casa, tem que se chamar no portão, tem que se tocar a campainha. Então, a propriedade privada, cercar a propriedade, que vocês conhecem hoje em dia, vem da idade dos metais. Aqui termina a nossa aula de hoje. Espero que tenha entendido. Quem não entendeu, pode voltar à videoaula ou leva as suas dúvidas para a aula presencial. A nossa atividade do dia está na página 30, 31, 34 e 35, tá? São 4 páginas. Mas nessas 4 páginas aqui, tem página que só tem 2 questões, tem página que só tem uma, então é pouca coisa, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau!